Se liga no som. Estamos ao vivo no Instagram. Quem tá vivo aí, galerinha? Como estamos? Vamos lá, Instagram. Chama a galera. Ó quem entrou, minha esposa. Aposto que minha filhinha tá assistindo. Olha, oiê. Beijo do papai, ó. Vamos abaixar aqui a música que já deu, né? Ah, olha, ele tá dormindo. Então tá, então assiste aí. Assiste aí, gato. Minha esposa tá assistindo, hein? Entrou mais alguém? Só uma esposa? Que bom que tem, pelo menos eu tenho minha esposa aqui, né? Que assiste minhas lives. Então vamos lá. Galeritas, como estamos? Hoje é dia 21 de janeiro de 2020. Quarta-feira. Hoje é quarta-feira mesmo? Não, hoje é terça-feira. Dia de falarmos mais um pouquinho de Vademécum mastigado. Galeritas, então deixa eu abaixar aqui. Tirar a música muito boa. Pronto. Seguinte. Na semana passada, então, a gente começou a falar sobre os artigos mais cobrados de Código de Defesa do Consumidor. A gente, então, pegou o nosso glorioso CDC. Tá bom. Pode deixar que eu vou fazer direito, senão pra comer pizza. Minha esposa tá falando aqui, ó. Senão pede pra pedir pizza portuguesa. Ela sabe que eu odeio pizza portuguesa. Odeio. Não, eu tô brincando. Eu gosto de pizza de portuguesa. Pizza é pizza, né, galera? Pizza é pizza. Não tem pizza ruim. Só pizza de alface. Já vi pizza de alface, é foda, né? Vini, meu primão aí, ó. Família inteira em peso, galera. Seja bem-vindo, Vini. Baltazar Danilo, seja muito bem-vindo à nossa live no Instagram. Tudo beleza contigo? 3 pessoas. Vamos embora. Seguinte, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Messias da Trindade. Sou professor, autor de mais de 60 livros lá na editora Juspod, já vendi mais de 60 mil livros e sou sócio fundador da editora jurídica Tríade, a editora jurídica digital para você. Seguinte, então, na editora jurídica Tríade, a gente fez o lançamento do nosso glorioso Vademécum mastigado. Galera, o que é esse Vademécum mastigado? Ah, e detalhe também, eu sou ex-delegado de polícia, tá? Pedi exoneração em 2012, então, e voltei para esse mundo que eu amo, que é o mundo acadêmico e o mundo editorial. Bom, então é o seguinte, na editora Tríade a gente fez o lançamento, então nós temos lá o Vademécum mastigado. E aí, no final do ano passado, eu prometi para vocês que ia ensiná-los a fazer o tal do Vademécum mastigado. O que é esse tal do Vademécum? O Vademécum mastigado nada mais é do que um Vademécum, como todos aqueles Vademecums que a gente já conhece, mas com um grande diferencial. Nós temos ali a indicação dos dispositivos legais que são mais cobrados no concurso público e no exame da OAB. E a gente fez o levantamento de mais de 40 mil questões, mais de 160 mil assertivas. Todo mundo que já me assiste já está cansado de ouvir isso. Mais de 60 mil assertivas, e aí a gente identificou os artigos de lei que são mais cobrados no concurso público. E no final do ano passado eu prometi para vocês que ia ajudá-los a fazer o Vademécum mastigado. Então assim, Daniel, não tô a fim de comprar o Vademécum. Não compra, não tem problema. Eu vou ensinar vocês a fazer o Vademécum mastigado. Fechou? E outro detalhe, hein? Ó, galera, a gente tá bombando aí de e-books gratuitos pra galera, de presente. Hoje, já enviei vários presentes, hein? Já enviei presente pra Annelise, enviei um e-book de controle de constitucionalidade, enviei um e-book de inquérito policial e também o Vademécum da Tríade, Vademécum mastigado de direito simular e jurisprudencial, que tem as teses de repercussão geral, recursos repetitivos, súmulas do STF, STJ, tá tudo lá, completo, assim, ó. Top, 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 top. Fechou? Que mais? Hoje então a gente fez o lançamento lá do livro de inquérito. Quem quiser, faz o seguinte, Daniel, não tô a fim de comprar, não tem problema. Manda seu e-mail, que eu vou mandar pra você de presente. E-book, show de bola, pra você ler no celular, no tablet, onde você quiser, no computador, qualquer lugar.
fila de banco, ônibus, táxi, Uber, qualquer lugar. Fechou? Legal. Até pulando de paraquedas. Então é isso. Vamos começar. Sem mais delongas. Essa semana tem mais e-book saindo também para vocês e vamos embora. Vamos começar então a indicação dos artigos de lei mais cobrados do nosso glorioso Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990. Nós vimos na aula passada, então, essa é a nossa segunda aula. Isso, fase de uma concurseira. Agora que eu te vi aí, exatamente a nossa amiga Camila aqui, recebeu um monte de presente, hein? Essa semana eu vou mandar mais presente pra você. Fechou? Combinado. Ó, então hoje é a nossa segunda aula sobre o CDC. E então a gente, na última aula dos artigos de lei mais cobrados do Código de Defesa do Consumidor, nós paramos onde? Nós falamos até decadência e prescrição, né? Decadência e prescrição, isso. A gente falou de responsabilidade civil por fato do produto, fato do serviço, falamos tudo isso aqui. Galera, sobre responsabilidade do fato do serviço, um detalhe, lembrei aqui, vou falar. Porque tá caindo muito, isso aqui caía bastante já, antes da mudança de entendimento. Depois que houve a mudança de entendimento, então, putz, tá assim, vai continuar caindo muito tempo, tá? Então assim, nos problemas lá de responsabilidade por fato do serviço no transporte aéreo, o que acontece? Se aplica ou não o limite tarifário previsto lá na Convenção de Montreal e a de Varsóvia, que trata então desses defeitos do serviço no transporte aéreo. O STF entendeu que se aplica o quê? Prevalece a Convenção de Varsóvia e de Montreal, prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor, hein? Cuidado, houve mudança de entendimento. Então isso cai muito e vai continuar caindo. Isso aqui é importante. Legal? Então, Convenção de Varsóvia, se eu não me engano, o fundamento constitucional é o artigo 178 da Constituição. Se eu não me engano, tá? Posso estar enganado. Se eu estiver enganado, buscam lá, tá lá no Vademec com mastigado de direito sumular e jurisprudencial, tem lá. Então, Simba, ó, a gente tá aqui na desconsideração da personalidade jurídica, então. Hoje a gente vai começar aqui nessa sessão. Artigo 28. Então, seção 5 da desconsideração da personalidade jurídica. Então, desconsideração da personalidade jurídica. Lembrando aqui, galera, tá? Esse artigo é muito relevante. Caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vezes. No Ministério Público de São Paulo caiu 2 vezes já o mesmo artigo. Então é muito importante. O 28 inteiro, tá? O 28 caput, o parágrafo 2º, o parágrafo 3º, o parágrafo 4º e o parágrafo 5º. Os mais relevantes, o caput e o parágrafo 5º. São os mais relevantes. Lembrando o seguinte, na desconsideração da personalidade jurídica do Código de Defesa do Consumidor se aplica qual teoria? Se aplica a teoria menor da desconsideração da personalidade. E não a teoria maior. A teoria maior se aplica lá no artigo 50 do Código Civil. Então, no âmbito do Código Civil, se aplica a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Maravilha? Chuchu, hein? Chuchu. Essa dica é chuchu. Mas isso aqui eu sei que vocês sabiam. Lembrando também, a desconsideração da personalidade jurídica agora tem previsão onde? No Código de Processo Civil, então o procedimental está previsto ali. Só que as hipóteses material, de direito material, de aplicação da desconsideração, ainda são utilizadas as leis espartas, então o Código Civil, Lei Antitrust, Código de Defesa do Consumidor, a Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais também, a desconsideração no caso do meio ambiente, também de danos ao meio ambiente, também se aplica a teoria menor. E aqui, teoria menor, hein? Lembrem-se. Daniel, mas eu já vi cair que no Código Civil aplicam-se as 2 teorias. Sim, eu já vi cair uma vez, em uma prova, o gabarito considerando que o Código de Defesa do Consumidor adotaria as 2 teorias, tanto a maior quanto a menor. A maior se aplicaria, seria adotada no caput e a menor no parágrafo 5º. Mas não é o que prevalece, tá? Isso foi assim, bem isolado, pelo menos das provas que eu vi. Foi muito isolado. Caiu uma vez isso.
Todas as outras, qual? Teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Isso aqui também tem um sinônimo, né? Levantamento do véu. Levantamento do véu é complicado, né, cara? Simbora. Capítulo 5, práticas comerciais. Marquem aí, artigo 29, muito importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Ele é importante porque aqui o artigo 29 também traz uma hipótese do conceito legal de consumidor. O conceito legal de consumidor, a gente sabe, tem o consumidor padrão e também tem o consumidor por equiparação. Aqui é uma das hipóteses do consumidor por equiparação. Sempre é questões de desconsideração. Ó, então faz o seguinte, eu vou encaminhar, Camila, me lembra, eu vou encaminhar um material para você, de um livro de direito empresarial, meu, sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Você nunca mais vai errar, fica tranquila, mas só que tem que você me lembra, hein? Eu envio para você amanhã. Então, artigo 29, marquem aí que é importante. Artigo 30, muito importante, trata aqui então da oferta, lembrando que o artigo 30 ele prevê um princípio bem legal, que é o princípio da vinculação à oferta, o princípio da vinculação contratual da publicidade. Então, marquem porque cai bastante. Próximo artigo que cai muito é o parágrafo único do artigo 32. Daniel, mas você pulou o 31 e cai. Sim, cai. Mas o que eu falei para vocês? Aqui a gente vai passar só o suprassumo do suprassumo. Eu quero mais detalhado, tá lá no Vademécum mastigado. Senão eu vou passar para vocês. A gente vai ficar 2 anos aqui eu indicando para vocês. Não é produtivo, não é interessante para vocês. Prefiro que vocês gastem o tempo lendo e estudando mesmo, tá? Então, artigo 32, parágrafo único. Marquem que cai bastante. Próximo, artigo 34. Também cai bastante. Que mais? Então, 34. Depois do 34, o 37. O 37 cai bastante. Isso vocês sabem, né? Porque aqui trata, então, da vedação da publicidade enganosa ou abusiva. Muito cuidado com a distinção entre os conceitos de publicidade enganosa, publicidade abusiva e também publicidade enganosa por omissão, tá? Cai muito. Marca aí o artigo 37, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Só para vocês terem ideia, caiu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes o parágrafo 2º. O parágrafo 1º, 10 vezes. E o parágrafo 3º, que trata do conceito da publicidade enganosa por omissão, 7 vezes. O artigo 38 também cai, porque o artigo 38 aqui traz a hipótese de inversão do ônus da prova, no caso, então, que envolva a publicidade enganosa ou abusiva, tá? Lembrando que essa inversão do ônus da prova é uma inversão que decorre de lei. Eles dizem, cai na prova assim, ó, é uma inversão do ônus da prova ope legis, e não ope iudicis. Legal? Lá no artigo 6º, nos direitos básicos do consumidor, processo civil em ação. Em ação. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito boa noite, obrigado pela companhia. Gostei do seu logo aí, hein, cara. Eu gostei de coisa de quadrinho aqui, ó. Cara, eu gosto. Olha lá, ó o Joker ali atrás, ó. Gostei desse logo aí, cara. Gostei dessa fonte também. Bom, voltando. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, o artigo 38, ele trata aqui de uma hipótese de inversão do ônus da prova ope legis, e não uma inversão do ônus da prova ope iudicis, como no direito básico do consumidor, que está previsto lá no artigo 6º. Lá no artigo 6º, que trata, então, a verossimilhança das informações, mais a hipossuficiência do consumidor, o juiz poderá inverter o ônus da prova, ali, sim, o critério é ope iudicis, ou seja, depende da vontade, o juiz que vai determinar se no caso concreto vai se aplicar ou não a inversão do ônus da prova.
Agora, aqui, não. Aqui, a inversão do ônus da prova, ela decorre do quê? Decorre diretamente da lei. Então, por isso que aqui se fala o seguinte, que o artigo 38 previu, então, uma hipótese de inversão do ônus da prova, só que essa inversão do ônus da prova adota um sistema op legis, sistema, ou ex lege também, tá? É o sistema que decorre de lei. Top, 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 é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso, galera. Bom, vamos para o próximo. Artigo 39, práticas abusivas. Nas práticas abusivas, aqui eu tenho uma dica para vocês. Alvo de valor, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela companhia. Então, a gente está vendo as práticas abusivas, tá, galera? Nas práticas abusivas, eu tenho uma dica para vocês. Normalmente, quando cai práticas abusivas e também cláusulas abusivas, a gente vai ver lá na frente, como, por exemplo, as chamadas cláusulas leoninas, tá? Essas, como que cai na prova? Eles normalmente ou pedem aqui, cai bastante o texto de lei, mas cai muito também a parte casuística, que é extraída de onde? Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Então, os informativos do STJ relacionados às práticas abusivas são muito relevantes. E também as súmulas relacionadas, então, também a cláusulas abusivas, a práticas abusivas na relação de consumo. Elas caem bastante, tá? E isso é fácil identificar. No nosso livro tem... Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Vou fazer uma bagunça aqui, ó. Peraí. A gente vai fazer um sorteio desse livro aqui, hein, galera. Ó. Esse livro aqui, ó. Que é o meu livro, Súmulas do STF, STJ, TSE, STM, TNU, tá? Meu livro lançado pela editora Juspod. Olha o tamanho da criancinha. Esse livro tá animal, galera. Esse livro tá assim, ó. Chuchu, beleza. Ah, Daniel, não gosto de livro físico. Então você vai fazer o seguinte, é um outro formato, a editora Tríade tem o Vademecum de Direito Sumular e Jurisprudencial. Lá, no Vademecum de Direito Sumular, vocês procurem, na parte relacionada ao direito do consumidor, vocês busquem o capítulo relacionado às práticas abusivas, que vai estar as súmulas relacionadas ali. Maravilha? Bem relevante, bem importante para a prova, hein? Não vamos esquecer. Legal. Ó, tem bastante livro pra gente fazer sorteio, ó. Quer ver? Eu tenho, ó, esse aqui eu vou fazer, a gente vai fazer um sorteio pelo perfil da Thaís, da Mãe na Faculdade, ó. Meu livro também, junto com a professora Estefânia, lá da editora Juspod. Ó, tá lacradinho, só essa parte que tá um pouco... Vou até tirar, ó. Olha que lindão. Legal? Ó, vai autografado, hein, no sorteio. A gente vai fazer. E tem bastante livro pra gente fazer sorteio aqui também. Simbora. Então, artigo 39, marquem os incisos relevantes aqui, que mais caem. O primeiro é muito, muito difícil de cair. Agora, o segundo, o terceiro cai demais. O terceiro cai demais. O quarto cai. O quinto. Dentre aqui, os incisos que mais caem, com certeza, é o 3. Que fala em enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Aqui ele está relacionado também com a súmula 532 do STJ. E é o seguinte, aqui a gente lembra aquele caso que está na súmula do envio de cartão de crédito para a casa do consumidor sem que ele antes tenha solicitado. Legal? Então cai demais, marque aí. E o parágrafo único do artigo 39 cai bastante também. Ah, Daniel, mas e os outros incisos? Cai também? Cai, mas não vou falar aqui. Só os top da galáxia aqui, que eu vou passar. Seção 5, cobrança de dívidas. Na cobrança de dívidas, o parágrafo único cai mais do que sei lá o quê. Cai, putz, não tem nem o que falar aqui, porque é demais. Caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes, tá? Então aqui nada mais é do que está tratando do direito de repetição do indébito, no caso de cobrança feita e feito o pagamento indevido, tá? Cuidado com esse dispositivo. Vamos ler aqui, vou ler para vocês, ó.
Então aqui a gente está falando da cobrança de dívidas do consumidor. Eu vou direto para o parágrafo único, que é o que mais cai. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Então aqui já, começando lá pelo final. Se houver engano justificável, aí sim, engano justificável não se aplica, o consumidor não vai ter esse direito. O STJ, inclusive, tem algumas decisões relacionadas a isso aqui, a cobrança indevida, que ele fala o caso de cobrança em duplicidade de contas de telefone, de fatura de cartão de crédito, desde que não seja feita de uma forma abusiva, intensa, não vai configurar, legal? Então aqui, hipótese de engano justificável. No caso de engano justificável, então, por parte do fornecedor na cobrança, o consumidor não vai ter direito à repetição do indébito. Quer dizer, tem direito à repetição do indébito, mas se ele pagou indevidamente, tá? Tem direito. Só que não vai ter o direito ao dobro aqui. E agora outra coisa, muito cuidado. Aqui é somente se ele pagar. Se o consumidor ele recebeu a cobrança, mas não pagou, não tem o que falar. Por aqui o dispositivo ele fala o seguinte, ó, ele vai ter direito à repetição do indébito pelo valor igual ao dobro que pagou em excesso. Essa expressão aqui é o peguinha clássico de prova, quando cobra essa regra. Então, marcaram? Muita atenção, tá, galera? Então, tá aqui, parágrafo único do artigo 42. Agora a gente já passa para a próxima seção, que trata dos dados cadastrais, dos bancos de dados de consumidores. Eu vou passar algumas súmulas que são importantes relacionadas a isso aqui. Lá no nosso livro de Vademecum, Sumular e Jurisprudencial do Tríade Mastigado, a gente tem tudo separado por disciplina. E no nosso livro da Juspódio também tem tudo separado por disciplina e por temas. Marquem, ó, mas eu vou passar essa colher de chá para vocês, hein? Cara, tá legal. Súmulas STJ são relacionadas aqui, tá? Com esse tema. 359, 404, 323, 385, 380, 548, 550. No Código de Processo Civil, dispositivos que se relacionam com isso aqui. É o artigo 782, parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil, que se relacionam, tá? Então, vamos lá. Aqui no artigo 43, o caput não caiu uma vez aqui na magistratura de São Paulo. Não é tão relevante. Uma vez. Pouquíssimo. Mas o parágrafo único já caiu bastante. Caiu inclusive na prova de Procurador da República, do MPF. O parágrafo 2º também caiu na prova de Procurador da República, o MPF. E na magistratura do Estado de São Paulo, só para vocês terem ideia, já 2 vezes nos últimos anos. Então é relevante. Dicas Mais Mentoria, seja bem-vindo! Tudo bem? Obrigado pela companhia aí. Estamos falando dos artigos mais cobrados no CDC. Então marcando, voltando aqui. Parágrafo 4º do artigo 43 também. Muito importante. Por quê? Porque ele fala que os bancos de dados e cadastros relativos aos consumidores e serviços de proteção ao crédito e congêneres são consideradas entidades de caráter público. E isso é bem importante para o consumidor. Por que é importante? Porque eles sendo considerados entidades de caráter público, vai caber aqui o quê? Para assegurar o acesso de direito à informação às informações relativas à pessoa, à própria pessoa. Cabe o habeas data. Então é possível o manejo de habeas data para assegurar então ao consumidor o acesso às informações relativas à sua própria pessoa que constem dos bancos de dados, então do Serviço de Proteção ao Crédito, como por exemplo SPC e Serasa. Maravilha? Maravilha. Vamos para o próximo. Parágrafo 5º também cai bastante, que é o direito de ser excluído do cadastro ou banco de dados, tá? É o direito de exclusão pelo decurso
da prescrição da pretensão de cobrar débito do consumidor. Súmulas se relacionam aqui. Súmula 323 do STJ, 385 e no CPC, que se relaciona um dispositivo 782, parágrafo 3º. Top, top, top. Próximo capítulo agora, capítulo 6. No capítulo 6, o artigo 47 cai, o 49 cai muito, que trata do direito de arrependimento do consumidor. Então é o prazo que eles chamam de prazo de reflexão, prazo de 7 dias. Então o consumidor, quando ele adquire o produto ou serviço fora do estabelecimento do fornecedor, ele tem então direito de arrependimento no prazo de 7 dias. Legal? Prazo de 7 dias. Artigo 49. Marquem porque cai demais. Vou até falar para vocês quanto caiu, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vezes. 20 vezes, cara. É coisa, hein? É coisa. Pô. Então, marquem. Muito cuidado com a expressão no artigo 49, que é somente o prazo de reflexão de 7 dias, o direito ao arrependimento, para exercer o direito de arrependimento, ele só vai acontecer quando o consumidor ele adquirir um produto fora do estabelecimento do fornecedor. Como, por exemplo, pela internet. E antigamente, quando? Por telefone. Não sei, vocês não são da época do Shoptime. Cara, mas Shoptime, eu era pequeno, eu acho que ainda tem Shoptime, né? Mas acho que é mais difícil a galera comprar por telefone hoje em dia, né? Fora o TechPix, câmera TechPix, né? Câmera TechPix do Raul Gil, a galera compra por telefone. Mas normalmente comprou pela internet. Prazo de reflexão, 7 dias. Nesses 7 dias, o consumidor, não gostei, devolve o produto. Legal? E essa devolução, o custo dessa devolução corre por conta de quem? Do consumidor? Não. Corre por conta do fornecedor. Show? Beleza. Isso aqui eu sei que vocês sabem, porque cai bastante. Artigo 50. Artigo 50 trata da garantia contratual. Bastante relevante também. Só cuidado para não errar, não confundir a garantia legal com a garantia contratual. A garantia legal ela é uma garantia que decorre da lei. Se houver uma garantia contratual, ela é somada ao prazo de garantia legal, tá? Então pode haver, na aquisição de um produto, tanto o prazo de garantia legal, que é previsto pelo Código de Defesa do Consumidor, quanto também a garantia contratual. Fechado? Legal, hein? Legal. Isso aqui é muito comum a gente ver. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente compra um carro 0 km, o que a concessionária normalmente faz? Fala, olha, você vai ter 5 anos de garantia. Então, 5 anos pela concessionária. É uma garantia contratual. Porque o fornecedor, você estabeleceu isso com o fornecedor. Seção 2. Cláusulas abusivas. Artigo 5. Galera, olha isso aqui caiu demais. Isso aqui, nossa, caiu muito, ó. No meu levantamento, eu tenho inclusive os artigos que mais caíram em determinadas provas, tá? Especificamente da Magistratura de São Paulo e do Ministério Público de São Paulo. Aliás, esse levantamento me ajudou muito lá. O ano passado eu não fiz prova do MP aqui em São Paulo, mas eu fiz em 2017 e eu cheguei até a prova oral. Infelizmente fui aprovado na prova oral, mas através de todo esse levantamento. Então, galera, só para vocês terem ideia, na prova da Magistratura de São Paulo, daqui de São Paulo, já caiu 4 vezes o mesmo artigo, galera, o mesmo artigo. No MPF já caiu 2 vezes o mesmo artigo. No MP de São Paulo caiu 3 vezes. Então, marquem. Legal? Artigo 51. Então, que trata das cláusulas abusivas. As cláusulas abusivas, elas são nulas de pleno direito.
Quais são os incisos mais relevantes aqui? Só vou passar o suprassumo. O inciso 1 aqui é muito... Eu não vou entrar, eu não vou falar dele, mas marquem. O primeiro aqui é picanha, é filé mignon, cai muito. O 3 e o 7. O 4 também, vai. Não cai tantas, mas o 4. E o 7, tá? Cuidado com o 7. O 7, ele fala então, da alocação de utilização de cláusula compulsória de arbitragem, tá? Então, é nula de pleno direito, aquela cláusula então, que determina a utilização compulsória, ou seja, uma utilização obrigatória da arbitragem. O que mais? No artigo 51 das cláusulas abusivas, o parágrafo 2º, que traz o princípio da conservação dos contratos nas relações de consumo. Bem legal, cai bastante. Castro Rodrigues, Dicas Mentoria, muito bem-vindo. Camila, você não vai embora não, hein? Não, você fez o tchauzinho, não. Tá terminando, vai até o final, marca aí. É importante, senão vai cair na sua prova, hein? Parágrafo 4º, cai. Parágrafo 4º, bastante. Parágrafo 2º, muito. Parágrafo 4º também. Mais o parágrafo 2º. Depois, agora a gente já vai dar um pulinho. A gente vai lá para a chamada cláusula de decaimento, que está prevista no artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Caiu bastante. Relativamente bem isso aqui. É Magistratura de São Paulo. Caiu 2 vezes o mesmo artigo. Já vamos passar para a próxima sessão. Então tá bom, era só oi só. Tá legal, então fico mais feliz. Então agora eu fiquei mesmo feliz, então. Então, a sessão 3. Vamos para os contratos de adesão. Então, os contratos de adesão aqui são previstos no artigo 54. Contratos de adesão são aqueles, então, que as cláusulas não podem ser livremente pactuadas entre as partes. Então, uma parte só que estabelece as cláusulas contratuais. Pô, palminha é legal também, obrigado. Então. Ó, voltando. Artigo 54. Ler é praticamente a mesma coisa lá do Código Civil. Falando em Código Civil, quando a gente terminar de falar de Código de Defesa do Consumidor, aí a gente vai entrar no Código Civil. Indicar os artigos mais relevantes para vocês, os que mais caem. E aí, ali vocês vão ficar de cara. Porque no Código Civil é gigantesco, né? É gigantesco. Mas são pouquíssimos, assim. São poucos os artigos que mais caem. Então você consegue fazer uma revisão para prova objetiva em direito civil, assim, ó, rapidão, muito rápido, muito rápido. No artigo 54, parágrafo 1º, marquem. O que mais? Então, artigo 54, caput, parágrafo 1º, e podem marcar... Não, e o parágrafo 1º? Outros caem também, mas daquele jeito, né? Não tanto. Sanções administrativas, o próximo capítulo. Olha, a gente já está no artigo 55, hein? Então, 55 não cai muito, mas eu já vi cair o artigo 56, que trata aqui das sanções administrativas aplicáveis, então, por violação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Então, as infrações administrativas ao Código de Defesa do Consumidor se aplicam isso aqui, tá? É raríssimo cair, é raro. Mas quando cai, detona todo mundo. Então esse é um artigo que não vale a pena você ficar decorando aqui e perder muito tempo nele. Também é um artigo que todo mundo vai errar se cair. Porque ele é gigantesco, todo mundo erra, normalmente isso aqui. E cai pouco, cai pouco. Ó, isso aqui é legal, hein? Isso aqui eu sei que vocês sabem também. Que é a contrapropaganda. Ela está prevista no artigo 60. Caiu
7 vezes. Então, marquem que isso aqui é legal. Se isso aqui, o artigo 60, a doutrina chama de princípio da correção do desvio publicitário. Nome bonito, hein? Legal, legal. O legal de doutrina são os nomes, né? Putz, os nomes são filé. Infrações penais. Nas infrações penais aqui, ó, muita atenção. Quem vai fazer? Delegado de polícia, quando pedir o CDC para delegado de polícia, normalmente, quando no edital para delegado de polícia, quando pedirem o CDC, vai cair a parte penal. Então, das infrações penais e também a parte processual, que vai falar, como, por exemplo, do assistente de acusação. Aqui tem uma regra específica do assistente de acusação, hein? Vou passar para vocês já. Top. Então, infrações penais. Vou passar algumas dicas de ouro. São os bizus de ouro da terça-feira. Que dia que é hoje, mesmo? Hoje é dia 21. Então, ó, marquem esses bizus, ó. Porque costuma cair essas assertivas na prova de vocês. E aí vocês já vão ganhar. Marquem aí, marquem do lado. Ó. Todas as infrações penais do Código de Defesa do Consumidor, então aqui crimes contra a relação de consumo do CDC, são infrações penais de menor potencial ofensivo. Se cair isso, marquem e lembrem-se do teacher. Teacher, tá? Todos cabem suspensão condicional do processo. Artigo 89, lá da Lei 9.099, de 1995, Lei dos Juizados Especiais Criminais. Então, todos eles cabem suspensão condicional do processo, também chamado de surtiço processual. Por quê? Porque a pena mínima não ultrapassa 1 ano. Legal? Dica de ouro. O que mais? Outro detalhe. Todos os crimes contra a relação de consumo previstos no CDC são crimes de ação penal pública incondicionada. Então não se assustem quando cair essa expressão todas na prova de vocês. Porque é todas mesmo, tá? Deixa eu ver o que mais que tem. Vou passar os crimes mais importantes, tá? Os tipos mais importantes. Só vou indicar o número. Marquem o 63, o 64, o 67, o 74, tá, e o 74. Agora eu vou falar alguns dispositivos dessa parte do CDC que trata de direito penal parte geral, prevista aqui, tá? Então, artigo 75 cai bastante. O artigo 76 também, que trata das agravantes, também cai bem. Cuidado, lembrem-se da dosimetria, das fases de dosimetria da pena. 3 fases. Critério de trifásico, de Nelson, Hungria, Hofbauer. Se vocês colocarem Hofbauer no final, meu amigo, não é sério. Todo mundo fala, ó, critério trifásico de Nelson, Hungria. Meu amigo, se você colocar critério trifásico de Nelson, Hungria, Hofbauer, meu amigo, seu examinador, ele vai falar, eu quero esse cara, meu Deus. Vai te passar na hora, velho. Escuta o que eu tô te falando. Tá. Então, ó, critério trifásico. Critério trifásico de Nelson, Hungria. Lembrando, agravantes são, então, vistas em qual momento? Na segunda fase. Lembrando lá do direito penal, parte geral. Dosimetria da pena. Primeira fase, circunstâncias judiciais. Artigo 59 do Código Penal. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Terceira fase, causas de aumento e diminuição de pena. Lembrando, no cotejo das agravantes e atenuantes, a pena não poderá ultrapassar o mínimo e o máximo previstos abstratamente no tipo penal. Legal? Top, hein? Dica filé, de súmula. Tá, então já marcaram, né? Legal. Próximo artigo, artigo 78. Artigo 78, que são aqui as penas restritivas de direito que podem substituírem as privativas de liberdade. Estão no 78, tá? Cai bem. Mas cai bem, ó, dica também aqui, cai bem no concurso do Ministério Público.
No concurso da magistratura cai pouquíssimo. Cai 2 vezes aqui na magistratura. Cai pouco. Por incrível que pareça, né? Porque o juiz tem que... né? Mas cai pouco na magistratura. MP cai bastante isso aqui, hein? Aliás, as provas do Ministério Público cai muita aplicação de pena, galera. Cai bastante. Artigo 80. Artigo 80, esse aqui que eu falei para vocês, que trata de uma regra específica do assistente de acusação e também da ação penal privada, desculpem, subsidiária da pública. E por que essa regra é muito interessante? Porque aqui admite que então ofereçam a queixa subsidiária os legitimados indicados lá no artigo 82, aqui no artigo 82 do CDC. E um dos legitimados que são previstos no artigo 82, o artigo 82 trata dos legitimados ativos para as ações civis públicas em defesa dos consumidores, nos casos de tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Lá, tá, um dos legitimados quem é? São entes despersonalizados, órgãos públicos. Órgãos públicos, que a gente sabe, são uma descentralização administrativa, são núcleos de competência específica, não tem personalidade jurídica. Um exemplo aqui é o PROCON. Top, hein? Top. Isso aqui tá no nosso livro de... Deixa eu lembrar que livro que tá isso aqui. Eu acho que é no livro de crimes do CDC. Bom, eu acho que é isso, né, galerinha? A gente falou muito hoje, né? Vamos marcar... Aqui vamos marcar uma estrelinha aqui, ó. Ou vamos terminar, hein? Deixa eu ver. Não, vamos terminar o CDC? Vamos terminar. Acho que eu vou passar meio voando, tá? Porque eu acho que termina em 1 hora aqui o vídeo. E aí, se passar de 1 hora, vai interromper no meio do caminho sem eu falar tchau. Aí eu volto para falar tchau para vocês. Vamos terminar o CDC hoje. Vamos. Artigo 81. O artigo 81, aqui a gente já está tratando da defesa do consumidor em juízo. O parágrafo único traz uma regra relevantíssima que cai muito na prova do Ministério Público. Por quê? Porque aqui fala em tutela dos direitos difusos e coletivos. Aqui surgiu a primeira sistematização, então, a classificação dos direitos coletivos lato sensu. Então, os direitos difusos, ou também chamados de direitos transindividuais, meta-individuais, são aqueles direitos que transcendem a esfera individual, a esfera de individual. São aqueles direitos que atingem um sem número de pessoas indeterminadas, tá? Então, são os direitos transindividuais. Os direitos transindividuais, então, são o gênero, que comportam 3 espécies. Quais são as espécies? De direitos meta-individuais, ou transindividuais, ou coletivos em sentido lato. Nós temos os direitos difusos, nós temos os direitos coletivos e nós temos os direitos individuais homogêneos. Lembrando que os direitos individuais homogêneos eles são acidentalmente coletivos, enquanto que os direitos difusos e os coletivos são o quê? São genuinamente coletivos. Quem fala muito bem disso aí é o professor Gajardoni. Gajardoni é top. Parágrafo único. Então aqui a distinção entre essa classificação dos direitos cai bem, né, na prova do Ministério Público. O artigo 82 trata dos legitimados para ação civil pública, cai bem. E o artigo 82 aqui, lembrando que trata-se de uma legitimação concorrente e disjuntiva. Tem alguns autores que entendem que trata-se a legitimação para ações civis públicas, ações coletivas, é uma legitimação autônoma para a condução do processo. Não vou entrar aqui na distinção doutrinária. Tem também no nosso livro, no nosso e-book que a gente vai lançar, de tutela dos direitos difusos coletivos. Mas prevalece o quê? Trata-se então de uma legitimidade concorrente e disjuntiva. Marquem o parágrafo 4º, que trata exatamente aqui da possibilidade dos órgãos públicos, então são entes desprovidos de personalidade jurídica, eles são legitimados ativos para as ações coletivas de tutela dos direitos difusos e coletivos no âmbito das relações de consumo. Cuidado lá no artigo 91, porque no artigo 91 a gente trata da tutela coletiva no caso de direitos individuais homogêneos.
No caso de tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos, prevalece que se trata do quê? De substituição processual aqui, tá? Então a legitimação extraordinária. Então, e não a legitimação concorrente disjuntiva, tá? E para alguns, legitimação autônoma para a condução do processo. Marcaram? Dica filé. Que isso. Tá. Então, próximo artigo. Próximo artigo é o 84. Cai bastante. Isso aqui é da tutela específica. Cai. Depois, o artigo 88. E agora a gente já passa para o próximo capítulo, que trata das ações coletivas para a defesa de direitos individuais homogêneos, que são espécies de direitos transindividuais, são aqueles que decorrem de uma origem comum, são acidentalmente coletivos, por uma série de motivos previstos, uma série de motivos de ordem política, tá? De maximização da tutela coletiva, economia processual, uma série. Acesso à jurisdição, uma série. Tem, lá no livro tem tudo. Aliás, esse livro é inclusive livro lá do curso ênfase, que eu disponibilizei lá para eles. É filé. Artigo 100. Artigo 100 também... a gente está no capítulo 2, né? Artigo 91. Então, marquem 91. O 93, que trata da competência. A competência aqui, para fixação de competência nas ações coletivas, a gente tem que também levar em conta lá a regra de competência absoluta, está prevista lá na Lei de Ação Civil Pública, e a gente faz o cotejo com esse aqui. Legal? No artigo 97, o artigo 98, que trata da execução coletiva. Depois, o artigo 100, que trata da chamada execução por fluid recovery, que fala, né? Recovery. Artigo 100, cai bem, marque o prazo aqui para essa execução, que é de 1 ano. Podem fazer um círculo aí em cima desse prazo de 1 ano. Eles mudam, aqui eles colocam 180 dias, eles colocam 2 anos, eles colocam 90 dias, eles colocam 60 dias, 1 ano. E o parágrafo único que diz que para onde vai o produto da arrecadação nas ações coletivas? Nas ações coletivas, tratando de direitos difusos coletivos, vai para o fundo, que está previsto lá no artigo 13 da Lei 7.347. Eu acho que é o artigo 13. Nathalie Nunes, seja muito bem-vinda. Boa noite. Estamos já quase terminando, hein? Foi top, hein, a aula de hoje. Foi topper. Então, marque, artigo 103. O artigo 103 cai também bastante, porque trata aqui, então, dos limites subjetivos da coisa julgada coletiva. Então, a coisa julgada coletiva, ela é diferente da coisa julgada no processo individual, tá? No processo civil individual. Então, no processo civil coletivo, é diferente a coisa julgada. Aqui nós temos, aqui, o efeito, aqui, pode ser a coisa julgada erga omnes, ultra partes ou erga omnes também, no caso de... Erga omnes no caso de interesses individuais homogêneos, erga omnes no caso de direitos difusos e ultra partes no caso de tutela dos direitos coletivos, em sentido estrito. Legal? Boa noite, Nathalie. Boa noite. Então, ó, tá avisado. Cai bem. Legal? E isso aqui não cai apenas no código, na prova de consumidor. Isso aqui cai onde? Na prova de tutela dos direitos difusos coletivos. Desde do artigo 81 que eu passei para vocês, cai também, além de cair em consumidor, cai também na parte de tutela dos direitos individuais coletivos. Aqui no MP eles chamam, né, tutela dos direitos individuais coletivos. Em outros concursos, pode ter o processo coletivo pode estar dentro da onde? Do edital, do item do capítulo relativo ao processo civil. Então, que vai falar da ação civil pública, da coisa julgada coletiva, dos princípios do processo coletivo. Pode cair. Então, pode cair, ó. Pode cair em processo civil, pode cair em direitos difusos coletivos, pode cair em direito consumidor,
pode cair, até, pode, ixi, cara, pode cair tudo, tudo, é punk aqui o negócio. Então marquem, podem fazer uma estrelinha, um coraçãozinho, uma estrelinha aqui no 103. O 104 também, tá? Eu vou passar um hack aqui pra vocês, uma dica top. Só marquem e depois leiam, tá? O 104. No final, não precisa, presta só atenção no que eu vou falar agora. E escrevam. Puxem uma setinha no 104, onde tá uma palavrinha assim, ó. No 104, lá embaixo. Suspensão no prazo de 30 dias. O que vocês vão fazer? Circulem essa expressão, suspensão. E por quê? Vou falar agora. Porque no artigo 104 aqui do CDC, ele usa a expressão suspensão, tá? Lá na Lei de Ação Civil Pública, no artigo 22, parágrafo 1º, ele usa outra expressão. Ele usa a expressão desistência. Eu não preciso nem falar o que o examinador faz, né? O examinador ele vai trocar essas duas expressões. Ele vai colocar desistência no CDC e vai colocar suspensão na Lei de Ação Civil Pública. Ah, Daniel, isso aí não cai. Não. Vou falar pra vocês aqui, ó. Caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vezes só no peguinha que eu falei pra vocês. 13 vezes. Não passei nem as outras vezes que cai aqui. Só no peguinha. Bom, e aí termina. Depois, aqui no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cai pouco, tá? Dentro desse título aqui, é muito raro cair. É raro. Caiu, mas pouquíssimo, tá? Vamos passar aqui para não perder tempo. Título 5, Convenção Coletiva de Consumo. Caiu também pouco, tá? Pouco. E é isso, hein? Poxa, terminamos, ó, 2 aulas, terminamos o CDC. Agora vocês têm, aí olha, já podem falar. Vocês já têm um vademécum mastigado, tá? Uma versão, deixa eu ver. É uma versão 1.0 do vademécum mastigado, mas é um vademécum top, que vocês já fizeram com as marcações aí, tá? Top. Se quiserem mais aprofundado aqui, exatamente todos os artigos que caíram, tem que ter lá o e-book, o nosso vademécum, tá? Então, considerações finais. Vou desejar uma boa noite de sono para todo mundo aí, um bom descanso. E é isso. Amanhã tem mais, né, galerinha? Amanhã tem mais. Gostaram? E aí? Gostaram? Mandem um joinha. Fala, Daniel, gostei, é legal. Eu tô fazendo um material top. Obrigado, tá legal. Quem quiser, de novo, hoje eu encaminhei vários presentes pra galera. Mandei pra Camila, mandei pra Annelise. Quem quiser, manda o e-mail pra mim, pra eu encaminhar o livro de inquérito policial, tá? Que ficou pronto hoje, tá? Esse livro de inquérito policial tá assim, ó, fantástico, tá? Animal, tá? Animal. Manda o direct que eu mando de presente pra você. Graça, tá? De graça. Então é isso, galeritas. Muito boa noite. Muito obrigado pela companhia, pela paciência. Desculpa pelas brincadeiras, mas eu sou assim mesmo. E nos vemos amanhã ao vivo no Instagram. Um grande beijo pra vocês e fui. Tchau. Apertei errado aqui, vai.